Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Já tem o pessoal, já tá entrando. Começando aqui já. Olá, gente. Paz do Senhor a todos. Bom dia a todos vocês. Nos dê um feedback aí como é que tá o áudio, se tá tudo certo, tudo ok. Acredito que hoje, essa manhã nós teremos uma palavra muito poderosa da parte de Deus para as nossas vidas. E nós queremos iniciar esse momento orando ao nosso Deus, pedindo para que Ele conduza todas as coisas, para que vocês possam sentir o fluir do Espírito Santo onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento. E eu convido você a orar juntamente conosco. Pai, aqui estamos mais uma vez em Tua presença, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor nos concede o privilégio de estar aqui mais uma vez. Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor venha estar aqui conosco, que o Senhor venha conduzir todas as coisas nessa manhã, que o fluir do Teu Espírito Santo seja perceptível aqui e onde quer que as pessoas estejam nos assistindo nesse momento. Pai, seja conosco, nós necessitamos de Ti e colocamos isso diante de Ti, nós declaramos a nossa necessidade por Ti. Seja conosco em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos cantar? Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós, quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós, tão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue.
Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. 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 Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. 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 Teus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino. Com o meu corpo eu te glorificarei.
dou meu coração, faz nele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo, todo-poderoso, seja o centro do meu ser, me toma em tuas mãos e mostra-me o teu reino, com meu corpo eu te glorificarei, te dou meu coração, faz dele a tua tenda, o teu altar, a tua casa, que seja o lugar onde tu és adorado, noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, o teu altar, a tua casa, que seja o lugar onde tu és
achar aqui, né, galera? Agora foi. Oi, pessoal. Bom dia, paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Que momento gostoso de adoração, né? Foi um momento muito especial, muito bom. E, bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que Jesus tem colocado no meu coração já tem muito tempo. Na verdade, é uma palavra que eu carrego comigo há muitos anos e que ela faz muito sentido para mim. E Deus me fez relembrar dela durante esse período de isolamento e etc. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pegue o seu celular, ou então, se você está em casa, pega a sua Bíblia mesmo. Eu queria que a gente abrisse em Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: Ai daquele que peleja contra o seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre os muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura, o barro pode reclamar ao oleiro: que é isto que você está modelando? Será que a obra que fazes pode protestar: tens experiência? Mostra as tuas mãos. Ai daquele que se insurge contra seu pai, alegando: que é isto que gerastes? Ou se volta contra a própria mãe, dizendo: que é que dás à luz? Assim, pois, declara o Senhor, o Santíssimo de Israel, o teu Criador: vós me perguntais sobre os eventos futuros? Quereis saber sobre os meus filhos e sobre a obra das minhas mãos? Eu é que fiz a terra e nela criei o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército eu dei ordens. Amém? Amém. Eu quero conversar com você sobre algo que foi uma experiência minha. Deixa eu ver. Eu não lembro a idade que eu tinha, eu era bem mais nova. E aconteceu um episódio, algo que eu queria muito, que eu estava buscando e orando muito ao Senhor. E aquela coisa não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa próxima que eu conhecia. E, de certa forma, eu conhecia aquela pessoa a ponto de saber os defeitos e os problemas que ela enfrentava. E eu lembro que quando eu vi aquela pessoa recebendo aquilo que eu estava buscando na minha frente, eu virei para Deus e falei: Deus, que palhaçada é essa? Que sacanagem é essa? Eu estou aqui orando, jejuando, buscando, pedindo ao Senhor por isso, e aquela pessoa ali que eu conheço, que não vale um cibazol, acabou de receber aquilo que eu queria. Sim, eu passei por uma situação dessa. E eu lembro que eu acordei um domingo de manhã e eu estava bem puta assim com Deus. E eu fui pintar. E eu fui pintar mesmo para pensar em outras coisas e ficar um pouquinho sozinha. Eu gosto muito disso, de ter um tempo assim para dar uma refletida na vida. E eu fui pintar. E enquanto eu estava pintando, o Espírito Santo ele começou a ministrar o meu coração. E ele começou a falar algo, uma palavra que não apenas fez sentido para aquele momento, mas que faz sentido para mim durante toda a vida. E que nesse período de pandemia eu passei por algumas coisas em que eu virei para Deus e perguntei: Deus, e aí, como assim, né? Não apenas no período de pandemia, na verdade é um processo que já tem acontecido há algum tempo. E eu virei para Deus e perguntei: Deus, o que é isso que você está fazendo? E eu lembro que um dia eu fui orar e o Senhor me fez abrir a palavra justamente aqui em Isaías 45, versículo 9, que diz: por acaso o barro que eu estou modelando pode me questionar se eu estou fazendo algo bem feito? E foi de fato um tapa na minha cara. E eu comecei a mudar minha oração e Deus me fez lembrar dessa palavra. O que acontece? Deus ele é o exímio pintor. Deus é o perfeito pintor. E quando a gente vai pintar uma tela, para quem não sabe, eu pinto, e inclusive eu tenho até um Instagram de artes, mas eu não vou fazer minha propaganda aqui não. Vamos lá. E para pintar uma tela existe um processo criativo. A gente chama de processo criativo. É um processo que passa por várias etapas. E quando Deus quer fazer algo em nós, Ele que é o perfeito Criador, quando Ele quer criar algo em nós, Ele também tem um processo de criação, um processo criativo que passa por etapas muito parecidas com as etapas que um pintor passa para produzir a sua tela.
E eu lembro que naquele dia eu estava pintando e Deus foi me trazendo as etapas que eu usava para pintar uma tela e Ele foi falando comigo a respeito disso. Primeira coisa que Deus faz, Ele te dá uma palavra. Ele te dá uma promessa. Ele entrega para você um sonho, um projeto, Ele te entrega uma palavra que vai nortear a sua vida dali para frente. E a palavra, no mundo da arte, essa palavra que a gente recebe é o esboço. O que é o esboço? É aquele primeiro desenho, sabe? É aquele primeiro traço que o pintor cria no papel para ele ter noção de como que vai ser a tela que ele quer produzir. E Deus ele faz isso nos dando uma palavra, nos dando essa promessa. E quando a gente recebe essa palavra, essa promessa, esse sonho, esse projeto, a gente olha para aquele desenho e a gente fala, uau, vai ser incrível, vai ser sensacional. E aquela palavra, ela desce ao nosso coração e ela gera empolgação dentro da gente. A gente fica empolgado, a gente fica, uau, Deus, aleluia, que lindo isso que o Senhor vai fazer, eu creio, eu tenho fé, eis-me aqui, Senhor. E a gente gera toda aquela empolgação e você consegue visualizar o quão lindos são os sonhos de Deus para você. E todos nós temos uma palavra que nos define. Todos nós temos um propósito, uma promessa, um sonho que é Deus quem colocou em nós. Porque você que está me assistindo, você foi criado por um propósito específico. Algo que mais ninguém na Terra pode fazer a não ser você. E Deus coloca tudo aquilo que é necessário em você para que você cumpra esse propósito. Mas você precisa buscar essa palavra, essa promessa, esse primeiro esboço. E o pintor faz isso, ele esboça aquela tela e quem olha para aquela promessa, para aquele esboço, para aquele primeiro desenho, fala, uau, que incrível, realmente é lindo. Mas aí começa, de fato, a produção da tela. E a primeira etapa que a gente vai passar é justamente a etapa de transferir aquele desenho para aquela tela. Sabe aquela pessoa que às vezes ouve uma palavra, ouve uma promessa, mas fica, eu não quero isso para minha vida, não. Deus, o Senhor errou. Não é para mim essa palavra, é para o irmão do lado. Então, existem as telas, elas não são iguais. Por mais que ela tenha aquele tecido branco, naquela haste de madeira, algumas telas são mais rígidas que outras. Outras são mais maleáveis. E quando Deus conhece os seus filhos, então Ele sabe que alguns filhos, para receber aquela palavra, eles precisam ser... Existe um desenho mais delicado. É necessário que ele desenhe aquela tela com mais afinco. E a verdade é que nós precisamos ter o nosso coração maleável ao Senhor para receber essas palavras e receber essas promessas. E permitir que Deus comece a esboçar em nós aquilo que Ele quer. Permitir que Ele comece a desenhar em nós o sonho dEle para a nossa vida. Às vezes, quando você recebe uma palavra, você pensa, isso não se encaixa em mim. Mas como isso é possível em mim? Ou então você pensa, mas não é isso que eu quero reger a minha vida segundo a minha vontade, o que eu quero fazer é outra coisa. Mas lembre-se sempre daquela palavra que diz que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha e o tolo edifica a sua casa sobre a areia. A rocha são as palavras de Cristo. A rocha são as palavras que definem quem você é de verdade. Você pode tentar fazer várias coisas na sua vida, mas se você não permitir que Deus, que é o perfeito Criador, escreva em você a história que Ele quer, cara, você nunca vai ser completamente feliz. E é isso que Deus faz. Ele escreve aquele esboço, Ele desenha aquele esboço em nós. E Ele faz essa palavra, essa promessa, esse sonho, esse projeto germinar no nosso coração. Então ele passa para a próxima etapa, quando a tela já recebeu aquele desenho, quando a tela já aceitou aquela palavra, quando eu e você já recebemos essa promessa e já internalizamos ela no nosso coração. Então Deus começa a pintura de base, que a gente chama. Qual que é a pintura de base? Sabe quando você vê o desenho ali, mas o pintor vai e começa a pintar pelo fundo? E você fica, mas espera aí, porque tem uma flor, aponta o esboço, ela olha para o que está acontecendo na tela e não bate. E existem fases na nossa vida que são exatamente assim. Você sabe as promessas de Deus para você. Você se lembra daquilo que Deus te falou, do projeto que Ele te deu, do sonho que Ele te deu. Mas a fase que está agora é uma completa bagunça. Mistura de cores, mistura de tintas, troca de pincel. E um erro aqui, e aí o pintor tem que contornar. E aí foge do desenho, ele tem que voltar ao desenho. A nossa vida é um completo processo de Deus construindo algo em nós, desconstruindo coisas nossas, construindo coisas dele. E na tela,
quando o pintor está fazendo essa fase, esse processo de realmente começar a colocar as pinceladas, começar a colocar as cores, tudo vira disforme, tudo fica um caos. E ontem, se você estava no nosso talk show, se você assistiu o nosso talk show Poesias do Vale, você se lembra que nós estávamos falando justamente sobre a beleza que surge a partir do caos. E nessa fase em que nós estamos passando por processos de mudanças, de alterações, de conformações, segundo aquilo que Deus fez, talvez você esteja hoje olhando para a promessa que Deus fez, para o sonho que Deus colocou em você. E aquilo que você vê na tela da sua vida hoje é uma completa bagunça. Está tudo fora do lugar. Está tudo fora de ordem. E você se lembra dessa promessa que Deus fez. E você pensa, pera, Deus, como chegou nisso aqui? Mas a sua promessa não era assim. Por que as coisas estão dessa forma? Deus, mas aquilo que você me fez sonhar era tal coisa. Mas está acontecendo tudo o contrário. Calma. Calma, calma, calma. O nosso Deus, como eu falei, ele é o perfeito criador. E se você estava ontem no talk show, o Henrique falou algo incrível. Ele falou assim, a criação surge a partir do caos. Antes da criação perfeita que orna com tudo, havia o quê? Uma terra sem forma e vazia. E nós somos esse barro que o oleiro precisa dar forma, porque nós somos sem forma e vazios. Nós somos essa tela que está em processo de ser pintada. E nós estamos nessa etapa em que é necessário mudar cores, é necessário misturar tintas, é necessário trocar de pincéis, é necessário fazer ajustes e reajustes para que a gente realmente vá tomando a forma daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, se você está nessa fase do caos, se você está nessa fase da bagunça, calma, eu só quero te dar um conselho. Não tire a tela das mãos do pintor. Não tire o pincel das mãos de Cristo. Não tire a autonomia daquele que está construindo algo em você. E é exatamente isso que esse texto nos diz. Deus vira para aquele povo, o povo de Israel, que estava passando por um processo desses, e ele vira, por acaso o barro pode questionar o oleiro? Por acaso a tela pode questionar o pintor? Por acaso a casa que está sendo construída pode questionar o engenheiro? Não. Porque nós somos apenas uma obra. Eu gosto muito dessa frase, uma frase que Deus me deu. Eu sou a tela na qual Ele revela as cores dele. Não sou eu que defino que cor Ele quer pintar. Não sou eu que defino as pinceladas que Ele quer dar. Não sou eu que defino a ferramenta que Ele vai usar. Ele está fazendo algo. Ele está construindo algo em mim. Então, o maior erro que nós podemos cometer nessa fase, ou em qualquer as outras, é querer tirar a obra das mãos de Deus e começar a pintar com as nossas mãos. E a gente sabe que quando a gente começa a pintar com as nossas mãos, dá merda, gente. A gente sai do projeto, a gente sai do propósito, a gente sai daquele círculo de graça. A gente começa a fazer as coisas com as nossas mãos, a gente começa a fugir do plano do Senhor. E a tela vai se transformando. Aquela bagunça nunca dá forma. O que a gente pensa é que no meio do caos, a gente consegue colocar ordem nele. Mas nós não temos esse poder. Porque o caos só obedece ao Criador de todas as coisas. O caos só se submete à voz de Deus na sua vida. Então, o maior erro que a gente pode cometer é querer começar a dar as nossas pinceladas e usar os nossos pincéis e usar as nossas cores. E o problema é que quando você e eu queremos fazer isso, a tela fica andando em círculos e ela nunca sai da bagunça. A bagunça só aumenta e você tenta ajeitar, estraga ali em cima. Você ajeita ali em cima, estraga lá embaixo. E as coisas começam a fugir do plano que Deus projetou para você. Mas sabe, quando eu digo que Deus é o exímio pintor, é porque a coisa mais incrível do Evangelho é o poder transformador de Deus. De pegar coisas bagunçadas, de pegar um caos e trazer luz sobre ele e criar algo belo e grandioso e glorioso para a glória do Senhor. Então, se você tem passado por momentos assim e você já deu suas pinceladas, e você já quis fugir desse projeto, e você já quis bagunçar a tela que ele está pintando em você, não se preocupe. Deus faz algo sensacional. O que ele faz? Ele mistura graça, amor e misericórdia e ele cria a tinta do perdão. E a tinta do perdão apaga todos os erros e pinceladas que nós fizemos e ela reseta tudo aquilo que foi feito de errado e ela recomeça novamente. Deus é o Deus de recomeços. Deus é o Deus que, quando Ele fala, o caos se coloca em ordem.
Deus é o Deus que diz, haja luz, e a luz surge e clareia a escuridão que havia em nós. Ele é esse Deus que coloca ordem no caos. E se você está nesse momento se encontrando em um processo difícil, em um processo doloroso, saiba que a dor, saiba que as misturas de tinta, saiba que a bagunça que está agora, ela é necessária. Ela dói, ela nos faz sofrer, mas ela é necessária, porque é através desse processo que Deus irá revelar a glória dele através da sua vida. Então, hoje eu quero te convidar a analisar a sua vida e olhar em qual fase você se encontra nesse momento. Talvez você esteja relutando em receber uma palavra, uma promessa, um sonho de Deus no seu coração. E hoje eu quero te encorajar a orar ao Espírito Santo. Espírito Santo, me torna maleável aos sonhos de Deus. Me torna uma tela maleável para que Ele possa escrever em mim o que Ele quer. Se você está nessa fase de receber os princípios, as bases, os alicerces daquilo que Deus quer construir em você, eu oro para que você realmente tenha paciência, espere e para que você seja aprovado naquilo que você está sendo ensinado. Peça ao Espírito Santo para te ensinar todas as coisas e te ensinar a responder de forma positiva ao ensino do Senhor. Deus, ele tem uma pedagogia linda para nos ensinar a viver da forma que Ele quer. E se você está nesse processo de bagunças e misturas e caos, eu quero te encorajar a não tirar a obra das mãos de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia do propósito. Às vezes você não sai da presença, mas você sai do propósito. Você pega um atalho, você começa a achar que Deus está te apontando um lado, quando você sabe que Deus está apontando o outro. Não faça como Jonas, que era para ele ir para Nínive, e ele falou, eu vou para Jope, porque eu acho mais legal. Então, não tire a obra das mãos do Senhor, não questione. Não questione aquilo que Deus está fazendo. Você não tem autonomia, eu não tenho autonomia para questionar a obra que Deus está criando nas nossas vidas. E se você já fez cagada durante esse processo, se você já tomou seus atalhos, se você já cometeu erro, se você já tirou esse pincel das mãos de Deus, eu te convido hoje a devolver esse pincel nas mãos do Senhor. Eu te convido hoje a orar pedindo perdão, pedindo para que o Senhor Jesus recomece aquilo que Ele estava fazendo na sua vida, para que Ele recomece essa história, essa tela, essa obra de arte em você. Não existe nada mais grandioso do que uma vida que foi restaurada pelo Senhor. Não existe nada mais poderoso do que alguém que permitiu que Deus escrevesse ou reescrevesse a sua história. E eu creio que Deus quer fazer algo lindo através de você. Eu sei que Ele poderia fazer através de tantas pessoas, mas Ele escolheu você para desenvolver algo que Ele sonhou para a sua vida. E é isso que eu gostaria de te dizer essa manhã, que você confie naquele que está escrevendo a sua história, descanse, se deleite no Senhor, se aquete e saiba que Ele é Deus acima de tudo e de todos e que Ele está fazendo algo sensacional na sua vida. Amém? É isso, galera. Muito obrigada para você que assistiu, que esteve com a gente durante todas essas reuniões da Uni. Eu acho que o Júnior vai dar uma palavra de encerramento. Muito obrigada, gente. Valeu. Tchau. Glória a Deus. Obrigado, Dário, Henrique, por terem cooperado conosco nessa edição da Uni. Gostaria de agradecer, todos os nossos participantes, pessoal que participou aí nas redes sociais. Dizer que para nós foi uma honra estarmos executando essa tarefa. Deus falou muito forte comigo enquanto a Dara ministrava essa palavra, certo de que tudo está muito bem alinhado, a respeito do que nós vimos ontem, o que Deus ministrou aos nossos corações ainda hoje. E gostaria de, inclusive, contar com a compreensão, a colaboração, a participação de vocês no compartilhamento desses conteúdos que foram criados aqui pela Unifilhos, porque eles por demais edificam a nossa fé, eles trazem reflexão e reflexões que precisam ser feitas pela nossa geração, pelos nossos jovens, pela juventude assembleiana como um todo. Gostaria de, nesse momento, orar com você que está nos acompanhando, orar pelo seu ministério, pela sua casa, e encerrando as programações da Unifilho. Daqui a pouco a gente ainda tem mais sessões
da nossa AGO, mas fica aí a oportunidade, inclusive, para vocês se manifestarem, tanto no Instagram quanto no YouTube, o que vocês gostariam que fossem tratados, né, nas próximas edições, nas próximas temáticas da Unifilhos, para a gente já trabalhar conteúdos em cima das demandas propostas por vocês que nos acompanham, que assistem. Tá? Vou só reiterar algo que Deus ministrou ao meu coração enquanto a Dara falava, talvez para que nós mudássemos um pouco a nossa oração. A nossa ansiedade, ela faz com que a gente clame incessantemente por aquilo que a gente acha ser correto, e às vezes a gente não compreende o time, não compreende o tempo de Deus. E talvez Deus queira que você passe a orar não para que a promessa se cumpra, não para que a situação mude, mas orar para que você mude e para que você esteja preparado para aquilo que Deus quer te entregar. Muitas das nossas conquistas, elas são proteladas ou não são alcançadas porque a nossa estrutura, como diz lá no Salmo 103, né? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Às vezes nós não temos estrutura para aquilo que Deus quer nos entregar. Então, a gente precisa ser lapidado. Então, muito pertinente o que a Dara falou. Né? Você não questiona o pintor, para de questionar, né, aquilo que está sendo feito, comece a compreender o propósito, né, porque você está sendo lapidado. E eu tenho certeza de que nós chegaremos lá. Gostaria de orar com você. Deus, nesse momento eu te apresento cada um dos jovens assembleanos que estão acompanhando essa transmissão, a nossa juventude, e nós declaramos, ó Pai, uma geração erguida, uma geração que não se dobra, uma geração que não se vende, uma geração apta a viver aquilo que o Senhor estabeleceu como propósito, como projeto. Deus, que nós tenhamos consciência dos nossos chamados, que nós não questionemos, ó Pai, o autor, o pintor, o arquiteto, mas que nós nos coloquemos, ó Pai, à disposição para que sejamos lapidados e para que sejamos colocados no centro, na centralidade da vontade de Deus. Deus, nós queremos compreender o propósito, nós queremos estar alinhados com as diretrizes que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim eu declaro, ó Pai, como ministro nessa geração, jovens avivados, jovens conscientes dos seus chamados, e que nós possamos, ó Pai, revolucionar a igreja, que nós possamos modificar e construirmos, ó Pai, uma igreja cada vez mais alinhada com aquilo que é a essência do Evangelho. Assim nós declaramos e assim recebemos do Senhor em nome de Jesus. Seja abençoado, seja próspero, em nome de Jesus. Amém. Sinta a glória do Pai. Não se detenha.